Olá, eu sou o professor André Arruda e nós vamos nesse bloco trabalhar um pouquinho da matemática desse assunto aí gostoso a trabalhar, que é a geometria plana, tá? Cálculo de área e algumas coisas relacionadas às figuras da geometria plana, as principais, tá? Inicialmente, esse assunto, falando sobre geometria plana, fica difícil você imaginar no edital onde contempla esse assunto lá no conteúdo programar, lá o que vai cair da matemática, apareceu geometria plana, pode ter certeza que vai cair uma questão com certeza na sua prova desse assunto, tá? E algumas coisas são bem básicas aqui. O que tenho a dizer para você nesse início são palavras de otimismo em relação a esse assunto, porque se você entende geometria plana, você já está um passo à frente, por exemplo, na geometria espacial e em outras geometrias. Aqui a base, vamos dizer, da geometria é a geometria plana. E não é difícil não, tá? Claro, tem algumas coisas que da matemática você não pode fugir, que é relacionamento às fórmulas, tá? E para isso cada um tem uma técnica para memorizar a fórmula. Aí você escreve no papel, gruda na geladeira, gruda no seu quarto, gruda na carteira, aonde você tiver, né? E com a prática, né, fazendo exercício, você vai memorizando essas fórmulas, tá? Então algumas coisas não adianta mentir, como na matemática financeira, assim como na geometria plana, você não tem como fugir das fórmulas, tá? Mas nós vamos passo a passo aqui e você vai ver que você vai diminuindo a quantidade de formas que uma, na verdade, vai se mesclando com a outra, tá ok? Bom, inicialmente, vamos falar sobre alguns polígonos. O que é polígono? Né? É uma figura aí traçada por linhas, né? E aí nós temos os polígonos regulares, mas eu preciso que você, inicialmente, grave o nome dos principais polígonos, né? Aí da geometria plana, em função dos seus lados. Tá? Então nós temos 3, 4, 5 aí no seu material, está tudo certinho, até o 20, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aqui a gente pula para o 20, que são os mais famosos, os mais conhecidos, os principais. Né? 3 lados é o triângulo, 4 lados são o quadrilátero, 5 lados o pentágono e assim sucessivamente. Tá? Eu destaco também o de 20 lados, que é o icoságono. Começou, né, aparece com frequência o icoságono, a pessoa vê aquela palavra icoságono, o que é isso? Então é uma figura da geometria plana que tem 20 lados, ok? Então se você está vendo pela primeira vez ou fazia tempo que você não via esse assunto, né, vale a pena você escrever isso aí, guardar no seu material e vai fazendo exercício, né? E algumas questões pede o nome do lado, você encontra 7 lados, aí você olha entre as alternativas, tem lá, né, heptágono. Então você tem que saber os nomes dos principais, ok? Na sequência, vamos falar um pouquinho sobre a principal figura da geometria plana, que eu acho que é o triângulo. Tá? E do triângulo tem uma novela só de triângulo. Mas vamos aqui aos principais tópicos. Nós conseguimos classificar os triângulos, né, em função dos seus lados ou ainda em função dos ângulos internos que ele possui. É uma classificação. Tá? Classificar quanto aos lados, eu posso dizer que o triângulo é equilátero, isósceles ou ainda escaleno. É um nome não muito conhecido no nosso cotidiano. Tá? Mas equilátero, o que é um triângulo equilátero? Né? Já que a classificação é em função dos lados, triângulo equilátero é aquele triângulo que possui os 3 lados com medidas iguais. Tá? Eu represento assim para dizer que essa medida tem tamanho, vamos na distância, vamos pensar aqui 5 centímetros, que é igual a essa, que é igual a essa. Então um triângulo onde possui a medida dos seus lados iguais é chamado de triângulo equilátero, quanto aos lados. Eu posso ter também o triângulo isósceles, aquele que possui 2 lados com medidas iguais e um terceiro com medida distinta. Tá? Então aqui está exemplo de um triângulo isósceles, ele possui 2 lados iguais. E um triângulo escaleno, por exemplo esse aqui, ele possui a medida dos seus lados, as 3 são distintas. Tá? Os 3 lados têm medidas diferentes. Esse triângulo, quanto aos lados, a classificação, ele é chamado de triângulo escaleno. Ainda existe uma classificação quanto aos ângulos, né? Eu posso ter o triângulo acutângulo, o obtusângulo ou o triângulo retângulo. O acutângulo, ele possui os seus ângulos aqui, ó, todos internos aqui, ó, menor que 90 graus, né? 90, por exemplo, um ângulo aqui, ó, de 60, 60, 60. E vamos lembrar uma coisa básica dos triângulos, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale quanto? 180 graus. Soma dos ângulos internos, 180. Eu posso ter um triângulo com medidas e ângulos iguais, 60, 60 e 60, que esse caso seria o caso do triângulo equilátero. Eu posso ter ainda um triângulo obtusângulo, onde ele possui um ângulo aqui, ó, maior que 90. Né? Um ângulo maior que 90 graus. E eu posso ter um triângulo retângulo,
onde ele possui um ângulo exatamente igual a 90 graus. E essa cantoneirazinha com um pontinho no meio é a representação de um ângulo de 90 graus. Tá? Então, os triângulos, eles podem ser classificados quanto aos lados, quanto aos ângulos. Ok? Eu posso, inclusive, dizer que um triângulo equilátero ele também é um triângulo acutângulo. Posso mesclar esses conceitos numa figura só. Tá? Então, existe essa diferenciação da classificação, em especial dessa figurinha aí, o triângulo, o famoso triângulo. Ok? Isso aqui é importante, porque algumas questões relacionam os termos, os nomes, e você tem que lembrar essa relação. Ok? Bom, nós estamos vendo as noções básicas da geometria plana. É claro que esse assunto, se fosse estender, ele é quase que um curso completo só de geometria plana. Aqui a ideia é dar uma noção básica para você se defender bem no seu concurso, na sua prova. Isso aqui já basta. Então nós vamos ver agora o que mais cai, que é cálculo de área e perímetro das principais figuras da geometria plana. Cálculo de área, tá? Bom, vamos começar com o triângulo. O triângulo, vejam só, ele é uma figura com 3 lados, ele possui uma base, vamos chamar de B aqui, ó, uma base, e ele possui também uma altura, né? Na verdade, o triângulo ele possui 3 alturas. A altura é o segmento de reta que vai do vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. E, portanto, o triângulo possui 3 alturas, dependendo do vértice. O encontro das alturas é uma outra coisa. Mas eu preciso que você grave, então, que base e altura. Base e altura. A altura é o segmento de reta que vai do vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. É a altura do triângulo. E a fórmula da área do triângulo, para calcular a área do triângulo, é essa aqui, ó. É base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Essa é a fórmula para calcular a área de um triângulo qualquer. É claro que dependendo do triângulo se torna um pouco trabalhoso encontrar a sua altura, né? Mas a fórmula geral sempre vai ser essa aqui. Base vezes altura dividido por 2. Ok? Vamos lá, então vai guardando no seu material e vai dando destaque para as fórmulas. Vamos à próxima figura, que é o quadrado. O quadrado é uma figura também bastante peculiar, né, bastante conhecida. Ele possui uma característica. O quadrado, ele possui a medida dos seus lados iguais. Vou chamar de L aqui, ó, tudo L. L é o lado. E o quadrado, todos os lados têm medidas iguais. A fórmula para o cálculo da área do quadrado é bastante simples. É lado vezes lado. Ou ainda, lado ao quadrado. Tá? Então você pode dizer que é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular a área do quadrado. Acontece que o quadrado tem uma coisa, um detalhezinho, que é esse aqui, ó, a sua diagonal. Vou chamar de D. Diagonal é o segmento de reta aqui, ó, que vai de vértices não consecutivos. A sua diagonal. E veja, se eu fosse separar esse quadrado pela sua diagonal, formaria 2 triângulos, retângulo. E em função de um teorema famoso, lá o teorema de Pitágoras, nasce uma relação entre essa diagonal, que seria a hipotenusa do triângulo, em função dos catetos, que aqui eu chamo de lado. Então eu preciso que você guarde também essa relação, que a diagonal é sempre lado vezes raiz de 2. Lado vezes raiz de 2. Esta relação é bastante cobrada em questões de concurso, aonde às vezes te dá a diagonal e pede a área. Ora, se ele me dá a diagonal, eu consigo isolar o L, eu acho o lado, achando o lado, eu acho a área. Então, o quadrado tem mais esse detalhezinho que vale a pena você guardar também. Diagonal, sempre o valor da diagonal vai ser o lado vezes a raiz de 2. Da onde nasceu isso aqui? Lá do teorema de Pitágoras da trigonometria. Ok? Vamos à próxima figura, o retângulo. O retângulo é essa figurazinha aqui, ó. Ele possui seus lados paralelos iguais, né? Aqui esse lado vale o mesmo que esse e esse lado vale o mesmo que esse. Aqui eu chamei do retângulo esse valor de base, vou representar pela letra B minúsculo. E aqui eu chamei de altura o A, vou chamar de A, representando a altura do retângulo. Tá? E a fórmula para calcular a área do retângulo é bastante simples. É base vezes altura. Só isso. Veja como é simples você relacionar. Se eu for dividir esse retângulo para essa diagonal, eu não estou dividindo esse retângulo em 2 pedaços iguais. E quando eu faço essa divisão, não nasce um retângulo, ou um triângulo, melhor dizendo, dessa separação. Por isso a fórmula do retângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá? Você vai relacionando as figuras, vai vendo que não é tão difícil assim. Então, a área do retângulo é base vezes altura ou frente vezes profundidade, conforme o contexto da questão. Tá? Ok? Vamos à próxima figura, o losango. O losango não é muito cobrado, não é muito conhecido, mas
vale a pena nós lembrar dele também, que às vezes aparece aí, não com muita frequência, mas se aparecer você está precavido e vai matar essa questãozinha. O losango possui o que nós chamamos de diagonal. Veja essa diagonal aqui maior, eu vou chamar de diagonal maior, eu vou chamar de D maiúsculo. E essa diagonalzinha menor eu vou chamar de D minúsculo. Então a fórmula para calcular a área do losango é em função dos valores das suas diagonais, tá? E não aos lados, tá? Então a fórmula é diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Tá? Está aqui a fórmula para calcular a área do losango, né, em função das suas diagonais. Trapézio, próxima figura. Trapézio também aparece com uma frequência bem grande. Tá? O trapézio, ele possui uma base maior, ele possui uma base menor, e ele possui uma altura, que eu representei aqui em destaque, vamos chamar essa altura de H. Essa distância aqui, ó, que vai de M até N, tá? Eu vou chamar de base maior, vou representar pela letra B maiúscula. Essa distância que vai, esse segmento que vai de Q até P, eu vou chamar de base menor, eu vou representar pela letra B minúscula. Tá? Então o trapézio ele possui uma base maior, uma base menor e uma altura. Cuidado, que a altura é esse segmento que vai desse vértice até esse lado formando um ângulo de 90 graus. E que muita gente acha que a altura, às vezes o exercício dá esse valor aqui, ó, dessa diagonal. Isso aqui não é a altura não, tá? Ok. Bom, base maior mais base menor, né? Então a fórmula fica assim, ó. Base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Tá? Esta é a fórmula para calcular a área do trapézio, base maior mais base menor, tudo entre parênteses, vezes a altura dividido por 2. Ok? Perfeito. Vamos agora falar sobre um polígono regular qualquer. Uma fórmula, olha o que eu vou dizer para você, uma fórmula somente que serve para calcular a área de todas as figuras regulares. Tá? Mas acontece que eu usei o exemplo aqui do pentágono, uma figura de 5 lados. Aqui eu estou representando os vértices com a letra maiúscula A, B, C, D e E. Tá? Então, um polígono regular qualquer, né, ele possui um centro aqui, polígono regular. Falei em polígono, essas figuras que nós estamos vendo aqui, todos são polígono. Regular são que a medida dos seus lados são todas iguais. Tá? Bom, quando você tem essa distância que vai do centro do polígono até um dos lados formando um ângulo de 90 graus, essa distância é o que nós chamamos de apótema do polígono. Tá? Eu representei aquilo pela letra A minúscula, apótema. Alguns exercícios trazem essa distância em destaque, que vai do centro da figura até um dos lados formando um ângulo 90 graus. Não pode ser formando um ângulo diferente de 90 graus. Tá? A fórmula geral para calcular a área de qualquer polígono, se você tem o valor da apótema, seria o produto da apótema vezes esse P minúsculo, que aqui eu vou chamar de semiperímetro. Semiperímetro. Então vejam só, agora eu usei esse termo perímetro. Perímetro, o que é perímetro? Soma da medida dos lados. E o perímetro eu represento pela letra P maiúscula. O semiperímetro eu represento pela letra P minúscula. Ora, se o perímetro é a soma da medida dos lados, o semiperímetro passa a ser a metade do perímetro, ok? Então, se você tem uma figura, por exemplo, imagina comigo aqui, ó, um quadrado de lado 4. Qual seria o seu perímetro? Soma da medida dos lados. 4 mais 4 mais 4 mais 4, daria 16. O semiperímetro vale a metade do perímetro, seria 8. Tá? Então, esta aqui é a fórmula geral para o cálculo de área de qualquer polígono regular. Serve para qualquer um. Né? Semiperímetro vezes a apótema. Ok? Perfeito. Bom, antes de nós entrar numa próxima figura da geometria, eu quero falar sobre a inscrição e circunscrição das figuras em função da circunferência. Então, qualquer polígono regular, ele pode ser inscrito ou circunscrito a uma circunferência. Tá? Aqui nós temos o exemplo, veja, de um triângulo dentro de uma circunferência. E aqui um pentágono dentro de uma circunferência. Aqui eu posso dizer que o triângulo ele é inscrito na circunferência. Inscrito está dentro da circunferência. Tá? Aqui eu posso dizer que o pentágono ele está inscrito na circunferência. Então, inscrição
Quando você se inscreve, eu vou me inscrever para o concurso, você não está querendo entrar no concurso, não está querendo ficar lá dentro. Eu quero entrar, vou fazer inscrição para o meu concurso X ou Y. Então, quando você fala, você está querendo entrar, você inscrito, está dentro da figura, ok? Bom, nós temos ainda a situação dos polígonos regulares circunscrito. Ora, se inscrito é dentro, circunscrito está fora. A minha circunscrição vai até onde? Veja esses termos, como você consegue relacionar no nosso cotidiano. Então, circunscrito é fora. Veja, aqui nessa primeira figura, eu tenho um triângulo circunscrito à circunferência. Está fora da circunferência. Aqui eu tenho um pentágono circunscrito à circunferência. É uma questão de ótica. Eu posso ainda dizer que a circunferência está inscrita no triângulo. Está dentro. Veja, o ponto que eu estou usando como referência faz a diferença, né? Então, você tem a situação dos polígonos inscritos e circunscritos, tá? O que eu falei antes é uma propriedade. Qualquer polígono regular, ele é inscritível ou circunscritível à circunferência, ok? Perfeito? Essas são as principais. Nós vamos ver na sequência agora mais uma que faltou, que é a circunferência. Vamos agora então falar do círculo. Deixei propositalmente essa última figura, porque ela é uma figurinha especial, né? Você tem que dar um carinho especial por círculo, né? Vamos relacionar também a circunferência, né? E vamos então entender um pouquinho aqui do círculo. Bom, o círculo, ele possui uma distância que vai do centro até essa extremidade, né? Que eu representei aqui pela letra R, né? E essa distância que nós chamamos de raio. Raio da circunferência ou do círculo, tá ok? Então, é a distância que vai do centro até o seu lado, vamos pensar assim, ok? É o raio. Bom, existe também um conceito chamado de diâmetro. Diâmetro, tá? Diâmetro da circunferência. Diâmetro seria a distância total, passando pelo centro. Segmento de reta aqui passando pelo centro da circunferência, ok? Então o diâmetro faria a projeção aqui, ó, mais um pedacinho. Vamos pensar assim, ó. Seria tudo. Então eu consigo estabelecer uma relação que o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. Então guarda primeiro essa relação aqui, ó. Diâmetro é 2 vezes o raio. Às vezes a questão de dar o diâmetro e para o desenvolvimento do cálculo você precisa do raio. Ora, se eu te dou uma circunferência de diâmetro 10, o raio vale 5, 10 centímetros, 5 centímetros. Se eu te dou uma circunferência com 20 centímetros de diâmetro, o raio passaria a ser a metade, né? Seria 2. É só isolar o raio, ou seja, ainda posso dizer ainda que o raio é a metade do diâmetro. Aí, conforme você queira, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Bom, e como eu calculo a área do círculo? A área do círculo é uma formulazinha muito conhecida, que é π vezes o raio ao quadrado. Aonde esse π, esse número irracional, né, vale aproximadamente 3,14. Tá? Ele é um número irracional, ele não tem fim, né? Mas aproximadamente você usa nas questões até 2 casas após a vírgula. Algumas questões te trazem esse valor como dado, outras não. Então vale a pena você memorizar. Π aproximadamente 3,14. É um número racional. Mas essa é a forma para calcular a área do círculo. Quando se fala em perímetro das figuras da geometria plana, perímetro do triângulo, do quadrado, do trapézio, do losango, que nós vimos aqui na sequência, do retângulo, o que é perímetro? Soma da medida dos lados, ok? Mas lados, qual seria o perímetro da circunferência? Porque se eu usar só a linha, aí eu tenho uma circunferência. Tudo aqui é círculo, né? O que está dentro também é por isso que é cálculo da área. Mas é só essa linha, eu chamo comprimento da circunferência, ok? Mas como calcular o perímetro de uma figura que não tem lado? Veja, como é que eu calculo se é soma da medida dos lados? Imagina que você faz um corte aqui e estica essa linha, e ela vai ter um comprimento. Então faz sentido, sim, falar em comprimento do círculo. E qual é a fórmula do perímetro, vamos dizer assim, da circunferência? Tá? Só que aqui, esse perímetro a gente chama comprimento da circunferência. Eu vou comprimento. E o comprimento da circunferência, a fórmula é 2π vezes o raio. Cuidado para não confundir com a fórmula da área. Então esta fórmula é muito essencial para você aí que está estudando, tá? Comprimento da circunferência 2π vezes o raio. Às vezes a questão te dá o comprimento e pede a área. Você acha o raio, achando o raio, você acha a área. Relaciona esses dois conceitos entre área
e comprimento. A circunferência, na verdade, em outras palavras aqui, é o perímetro, tá? Perímetro. Mas, vamos pensar assim, ó, é mais bonito falar comprimento da circunferência no caso especial do círculo, ok? Então grave mais essa formulazinha que vale a pena, tá certo? Então aqui apresentei para você as principais figuras de geometrias planas e as fórmulas, esse conceito de perímetro, soma da medida dos lados, semiperímetro a metade do perímetro, você já está pronto para o combate, tá? Agora é praticar. É pegar essas fórmulas, fazer um esqueminha no seu caderno, no seu material e vão praticando. Surgiu dúvida, dá uma espiada na fórmula, e com a prática você vai vendo que isso aí vai memorizando, tá? Ok? Vamos na sequência então fazer algumas questões aí de concurso. Na figura abaixo, a diferença entre as áreas dos quadrados ABCD e EFGC é 56 centímetros. Se o segmento BE é igual a 4 centímetros, a área do triângulo CDE vale... Vamos então à resolução clássica dessa questão, envolvendo a área aí de figuras relacionadas, né? Então ele te deu um quadrado aqui de vértices aqui A, B, C, D, né? E te deu um outro quadrado aqui do ladinho, E, F, G, C, tá? Ele fala na questão que a diferença das áreas desse quadrado vale 56 centímetros, né? A diferença entre as áreas aí, 6 centímetros quadrados lá. Ele te dá esse segmento BE que vale de 4 centímetros. Então esse pedacinho aqui, BE, vale 4 centímetros. E pergunta a área então desse triângulo aqui, ó, CDE. Qual é a área desse triângulo? Veja, ele só me dá esse pedacinho aqui, fala que a diferença entre as áreas vale 56 centímetros, vamos até corrigir aqui, ó, centímetros quadrados, falando em área, né? E como eu saio dessa situação? Bom, vejam, você sabe quanto vale os lados? Porque para calcular a área desse triângulo aqui, para calcular a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, eu preciso saber quanto é esse valor ou esse aqui. Os dois, na verdade. Preciso saber esses dois valores aqui. Então, uma estratégia, uma técnica é o seguinte. Bom, eu não sei quanto vale o lado desse quadrado, nenhum dos dois. Eu só sei esse pedacinho aqui, ó, que vale 4, que foi o dado do problema. Eu vou chamar esse lado aqui, ó, de x, tá? E se esse lado aqui vale x, isso aqui é um quadrado, quanto que é a área a forma da área do quadrado? Não é lado vezes lado? Então esse quadradinho aqui, eu consigo dizer que a área dele é x ao quadrado. Esse pequenininho aqui, vou até colocar aqui dentro, ó, a formulazinha da área desse quadrado. Agora, desse quadrado maior, já que esse segmento aqui vale 4, eu chamei de x aqui, e como o quadrado é tudo igual, então aqui também vale x, aqui também vale x, e aqui também vale x. Então eu posso dizer que esse quadrado ele possui o lado x mais 4. X mais 4, que é esse pedacinho, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E qual é a área desse quadrado aqui agora? Passa a ser x mais 4, que é o valor do seu lado, tudo isso ao quadrado. E agora, usando esta relação que ele nos deu no problema, que a diferença entre essas áreas vale 56, eu consigo relacionar essas fórmulas. Conseguindo relacionar essas fórmulas, eu consigo achar o valor de x e está morta. Porque aí, se eu achei o valor de x, é esse valorzinho aqui, e eu acho também x mais 4, que é esse valor, e eu consigo achar a área do triângulo. Tá? Então vamos lá, vamos usar essa relação agora com essas fórmulas que nós deduzimos. Então, a área do quadrado maior era x mais 4 ao quadrado. Que ele fala a diferença entre essas áreas, então a área do quadrado maior menos a área do quadrado menor, que é menos x ao quadrado, isso aqui vale igual a 56. E agora eu consigo encontrar o valor de x. Soma vai cair numa equação de segundo grau? Vai. Mas olha o que vai acontecer. Aqui nós temos, né, x mais 4 ao quadrado. Isso aqui, se você não lembra lá daquela formulazinha do produto aqui, né, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, você pode usar a propriedade da potenciação, que x mais 4 vezes x mais 4 duas vezes. E aí você fica, olha só que legal, x vezes x, x ao quadrado. E aí vamos lá, x vezes 4 mais 4x. Agora vamos para o segundo, 4 vezes x mais 4x. E 4 vezes 4 mais 16, menos x ao quadrado igual a 56. E olha o que vai acontecer com x ao quadrado. Ó. X ao quadrado menos x ao quadrado, o que vai acontecer? Vamos cortar. Nós ficamos somente com 4x mais 4x, vai ficar 8x
mais 16 igual a 56. Agora vamos passar esse 16 para lá. 8x igual a 56 menos 16. 8x igual a 40. Agora vamos passar esse 8 que está multiplicando, que é o coeficiente da equação, passa para lá dividindo. Então vai ficar x igual a 40 dividido por 8. Logo, x igual a 5. 5 é o valor de x. Mas quem é x mesmo? Vamos voltar lá. X é o valor que nós atribuímos aqui para a variável. Então, se nós formos escrever o valor desse x aqui, que vale agora 5, quanto fica esse quadrado de lado, que era x mais 4? Passa a ser 9. 9, né? Então, aqui passa a ser um quadrado de 9. Então, também é esse lado que está aqui embaixo, 9. E esse lado aqui seria quanto? 5, que é o que nós encontramos aqui, ó. Agora vamos destacar essa figura do triângulo, que nós não sabemos os lados dele lá para o cantinho. Então ele vai ficar um triângulo assim, ó. Acompanha aí, ó. Ele vai ficar um triângulo de lado 5 aqui e 9. E eu quero calcular a área desse triângulo. Agora ficou barbada, né? Calcular a área de um triângulo dado assim. Área é base vezes altura dividido por 2. Então a área seria a base aqui, ó, 9, vezes a altura que é 5. Tudo isso dividido por 2. 45 dividido por 2, isso aqui vai dar 22,5, o quê? Centímetros quadrados. A área é sempre alguma coisa ao quadrado. Perfeito? Então vejam só, vamos voltar lá entre as alternativas e vamos ver onde está essa correspondência. Está aqui, ó, certinho, ó, na letra C, a resposta. Uma baita questão que exige aí do candidato, né? A relação entre fórmulas, essa visão de atribuir variáveis aonde você não tem, ok? E aí você chega nessa relação através das equações ali. Tá? Uma questão que vale a pena você refazer ela 1, 2, 3 vezes até você memorizar. Tá? E é esse tipo de questão que você tem que se preparar para a sua prova. Mas veja, vamos devagarinho, passo a passo e não tem erro, ok? Tá? Então aqui explorou de você aí, do candidato, a forma da área do quadrado, a área do triângulo, essa relação algébrica aqui entre as formas, o desenvolvimento dessa potência aqui, tudo numa só questão. E é isso que você tem que se preparar. Tá? Para a sua prova, às vezes, uma questão cobra vários conceitos relacionados. Ok? Mas nada que a prática, nada que da meia-noite às 6 aí você não consiga resolver. Tranquilo? Bom, matemática se aprende fazendo. O que você viu aqui é muita informação. Organize um formulário, isso é bastante importante. E com a prática você vai ver que você vai memorizando. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Agora você tem que praticar. Ok? Grande abraço e até a próxima.